pessoal, esse vídeo aula de hoje é para auxiliar na resolução dessa atividade aqui. Então, essa atividade aqui está falando sobre razão, né? Aqui está explicando, aqui tem alguns exemplos e falando de algumas razões especiais. Então, o vídeo aula hoje é sobre razões, sobre razão. Razão. A razão de A seja dois números, A e B, números racionais. O B diferente de zero. O B não pode ser zero. Denomina-se razão de A para B ou razão de A e B o quociente A sobre B ou A dividido por B. Então a ordem aqui é importante. O primeiro número ele vai ser o numerador e o segundo número vai ser o denominador. O conteúdo de razão é interessante para você fazer comparação, tá? Então, aqui o primeiro número é o antecedente, o segundo número é o consequente. Então, o primeiro sempre é o numerador e o segundo é o denominador. Então, sempre você tem que respeitar essa ordem. Então, vamos ver um exemplo. Em um concurso tem 240 candidatos, disputam 120 vagas. Então, tem 240 candidatos e tem apenas 120 vagas. Então, para poder comparar, eu posso fazer assim: a razão entre números de candidato e número de vaga. Então, o antecessor é o candidato, o número de candidato que é 240, e o sucessor é o número de vaga, que é 120. Então, vai ser 240 sobre 120. Eu posso simplificar. Então, você poderia simplificar por 2, né? Por 4. Então, o maior número que divide o 240 e o 120 é o 120. Então, eu já vou dividir os dois por 120. Eu cheguei na razão 2 sobre 1. O que que isso significa? Que há 2 para cada 2 candidatos, uma vaga. Então, a razão entre número de candidatos e número de vaga é de 2 para 1. 2 candidatos para cá. Poderia também ter pedido a razão entre número de vagas e número de candidatos. Então, agora, primeiro eu falei número de vagas. Então, o numerador da razão vai ser o número de vagas, que é 120, e o número de candidatos. Então, como o número de candidatos eu falei em segundo, ele vai ser o denominador. Da mesma forma, eu posso simplificar por 2, por 3, por 4, por 24. Mas o maior divisor comum deles é o 120. Então, eu cheguei nessa fração aqui. O que isso significa? Que temos uma vaga para 2 candidatos. Então, a razão é de 1 para 2. Então, razão ele é muito bom para fazer comparação. Tem algumas razões que são especiais. Uma que é muito utilizada, por causa que está dentro do veículo, a gente viaja, né? É a velocidade. Então, denomina-se velocidade de algum corpo a razão entre a distância total percorrida e o tempo gasto. Então, quando você quiser calcular a velocidade, aí tem na física isso aqui é profunda, tem velocidade instantânea e tal, mas no geral, a velocidade aqui a gente vai tratar assim, a gente pega, vai ser a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Então, um exemplo. Um atleta completa uma pista de 400 metros em 25 segundos. Determine a velocidade média desse atleta nesse percurso. Então, para calcular a velocidade média, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a razão entre a distância, que no caso é 400 metros, e o tempo gasto, que no caso é 25 segundos. Então, vou colocar aqui 400 metros, 25 segundos. Isso aqui dá para simplificar por 25. Que aí você vai chegar no 8 sobre 1, que é a mesma coisa de ser 8. Então, a velocidade é de 8 metros por segundo. Era 8 sobre 1. Ou seja, 8 metros para cada 1 segundo. Então, toda vez que pedir para calcular a velocidade,
média escalar, você vai pegar a distância percorrida, vai ser a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Outra razão especial é a densidade demográfica. A densidade demográfica vai ser a razão entre o número de habitantes da população, por exemplo, de uma cidade, e a área ocupada. Então, por exemplo, a densidade demográfica, coloquei aqui, né, vai ser a razão entre o número de habitantes e a área ocupada. Então vamos lá. O estado de Goiás, no censo de 2014, teve a sua população avaliada em 6.523.222 habitantes. Isso aqui é um valor aproximado, né? E sua área é de aproximadamente 340.111 km². Esse vírgula 376 é números decimais, está na casa dos milésimos. Então vai ser 340.111 inteiros e 376 km². Então, determina a densidade demográfica dessa região e diga o que significa a razão. Então, tá aí o estado de Goiás, mapinha. Então, eu vou pegar o número de habitantes. Tá aqui, 6.523.222 habitantes, dividido por 340.111,376 km². Então eu usei a calculadora, né? Mas se quiser tentar fazer o algoritmo da divisão, tá de boa, pode fazer. Usei a calculadora aqui, chegando no 19,179. Então eu vou arredondar esses dois aqui. Então, o valor aproximado é 19,18 habitantes por quilômetro². Então quer dizer que tem 19 habitantes para cada quilômetro². Certo? Então aí, essa aí é outra razão especial. Então aí, ó, isso significa que em 1 quilômetro há aproximadamente 19 habitantes. Outra razão especial que é muito usada é a escala. A escala, por exemplo, a foto. A escala fala quantos, por exemplo, quanto do desenho equivale quanto do real. Então a escala vai ser a razão entre o comprimento considerado no desenho e o correspondente comprimento real. Os dois têm que estar na mesma unidade, tá? Para comparar a escala. Então, eu vou fazer o comprimento do desenho e o comprimento real. Exemplo. Em um mapa que dois pontos estão a 5 centímetros de distância. Então, você vai olhar no mapa, está a 5 centímetros de distância um do outro. E no mundo real, eles estão separados a 10 metros. Então, no desenho está 5 centímetros, mas de verdade, no mundo real, é 10 metros. Qual que é a escala desse mapa? Então, você vai pegar, vai ser a razão entre o comprimento do desenho e o comprimento real. Então, como eu está em centímetro e aqui em metro, eu vou pegar esse 10 metros e transformar em centímetro. 1 metro é 100 centímetros, então 10 metros é 1000 centímetros. Então tem que estar na mesma unidade de medida, a escala. Então vai ser 5 centímetros sobre 1000. Eu posso simplificar. Então, por 5 vai ficar 1/200. Ou seja, 1 centímetro no mapa equivale a 200 centímetros no comprimento real. Então, mais para frente, vocês vão estudar proporção. Então, quando o cara faz uma planta, o engenheiro faz a planta da casa, essa planta tem que ter uma proporção. Por exemplo, se isso aqui fosse a planta de uma casa, a cada 1 centímetro do desenho ia equivaler a 200 centímetros no real. A sua foto, ela tem que ter uma proporção, uma escala. Porque se o nariz estiver numa escala e o pé na outra escala, pode acontecer que na foto seu nariz sai maior que o pé. Então, todos têm que manter a mesma escala, tá? Então, atividades. Então, eu vou resolver algumas atividades da lista, outras exemplos, aí vocês veem aí e termina as outras. Em 2018, 800 pessoas participaram da Semana Cultural do Bairro.
em 2019, o número de participantes foi 960. Qual a razão entre o número de participantes de 2019 e o número de participantes de 2018? Então, primeiramente, eu tenho que pegar os participantes de 2019, que vai ser o numerador, e depois o participante de 2018, que vai ser o denominador. Então, quem que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar o 960 e vou dividir pelo 800. Aí vocês simplificam. Então, vocês fazem essa atividade aí, tá na lista lá. 2. Determinado modelo de avião tem 80 metros de envergadura por 72 metros de comprimento. Calcule a razão entre o comprimento e a envergadura do avião. Uai, então, primeiro é comprimento. Então, o numerador é o comprimento, que é 72 metros, sobre a envergadura, que é 80 metros. Então, a razão, você coloca 72 sobre 80, simplifica, aí você vai chegar na forma de razão. Tem uma atividade, essa daqui, que vai usar escala, né? Aqui está falando, ó, que a extensão de uma rodovia é 15 quilômetros, ou seja, 15 mil metros, ou seja, 1.500.000 centímetros. No mapa em questão, a sua medida está em 10 centímetros. Então, vai ser a razão, vai ser 10 centímetros para 1.500.000 centímetros. Aí você vai e termina de resolver. E as outras todas são tranquilinhas. Do trem-bala, esse aqui vai falar de uma velocidade, vai pegar a distância percorrida e dividir pelo tempo gasto. Esse aqui é a densidade demográfica do Japão. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o número de habitantes e dividir pela área ocupada. Então, a atividade está bem facinha. Vocês tentam fazer. Qualquer dúvida, avisa no grupo aí que nós dá o socorro. Até a próxima.